A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 4 do tomo 1. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da chegada dos Reis Magos e passando pela apresentação no templo até a volta a Nazaré. Desejo e súplicas de Jesus. Avizinhava-se o tempo da chegada dos Reis Magos, esposa caríssima, e eu sentia desejo muito grande de sua vinda. Já fizera muitas preces a meu Pai de que lhes movesse o coração e os inflamasse de ardente desejo de vir conhecer-me como o verdadeiro Filho de Deus. Mas não receberam esta luz antes de chegarem à gruta. Tiveram ânsia ardorosa de ver-me, conhecer-me e adorar-me, mas não me consideraram verdadeiro Filho de Deus enquanto não me viram. Contemplava os bons reis que se encaminhavam para mim com tanto empenho, seguindo a estrela com alegria tão intensa. Observava todos os seus padecimentos e as incomodidades de tão longa viagem e sentia por eles grande compaixão. Suplicava ao Pai desse a toda a sua descendência, a saber, os gentios, a mesma graça e favor que lhes concedia, a fim de que chegassem a adorar-me a mim, o verdadeiro Deus. Consolações e penas de Jesus. Quanto me alegrava ver a ansiedade dos reis e que por intermédio deles muitos seriam iluminados espiritualmente para conhecerem o Criador. Muito me angustiava, contudo, observar os seus sofrimentos, muitos deveras em tão longa e agitada viagem. Ofertava ao Pai meu contentamento e minha pena e suplicava que, em virtude desta, assistisse sempre àqueles bons reis e aliviasse-lhes a pena suportada no caminho, fazendo com que tudo lhes parecesse fácil por meio do amor e do desejo que ardia em seus corações. O Pai fazia tudo isso com elevada providência e disposição e eu ficava consolado. Convites e estímulos de Jesus. Em todo o tempo da viagem não deixei de olhá-los sempre com olhos amorosos e convidá-los a virem depressa conhecer-me. Os convites e os estímulos da graça penetravam-lhes efetivamente no coração de tal modo que teriam querido voar para logo conseguirem prestar-me homenagem, tributar-me os dons e simultaneamente consagrar-me o coração. Constituía para mim, esposa caríssima, muita alegria ver tão bem correspondido o convite que lhes dirigia, não tanto por meio da estrela, quanto por intermédio da graça eficaz que o Pai lhes concedeu em muita abundância. Tanto mais volvia para eles os olhares com amor, e eles se tornaram mais ardentes e inflamados de desejo e amor para comigo. Sentia potentes e amorosas setas penetrar-lhes os corações, sem entenderem de onde tão grande amor e desejo procediam. Participavam e fruíam de um santo ardor e, atônitos, não sabiam nem podiam investigar-lhe a razão. Comunicavam-se mutuamente os afetos que sentiam e, finalmente, depois de várias discussões, diziam: devemos crer que é grande e poderoso este rei que estamos procurando, porque em nós causa efeito tão estupendos. E assim crescia-lhes mais o desejo. Minha graça produzia estes efeitos de modo tal que já chegada estavam bem dispostos e preparados para receber a minha lei e reconhecer-me e adorar-me qual verdadeiro Filho de Deus. Embora, como já vos disse acima, não conseguissem entendê-lo nem conhecê-lo enquanto não chegaram à minha presença. Agradecia, pois, ao Pai pela benignidade e o amor que usava para com eles, dignando-se apenas por bondade chamá-los e elegê-los a estado tão digno e a vida tão santa. Eles, na verdade, corresponderam bem à vocação e perfeitamente empregaram a graça que lhes fora concedida. Agradavam ao Pai meus agradecimentos e ele demonstrava-se cada vez mais disposto a comunicar graças e favores aos que fossem capazes de recebê-los e que, depois de tê-los recebido, sabiam que deveriam utilizá-los
bem para a glória de meu Pai e proveito da própria alma. Instruí a mãe. Estava alegre ao olhar a chegada dos reis e demonstrava o mesmo exteriormente, o que dava muita consolação também à minha mãe. Manifestava-lhe a causa de minha alegria, embora já estivesse informada pelo espírito profético que lhe havia dado meu pai. Não obstante, revelei-lhe tudo e ainda a maneira de comportar-se diante dos mencionados reis e como devia instruí-los e torná-los capazes de receber a minha pessoa e fazê-los conhecer o verdadeiro Deus e que o Verbo eterno se unira à minha humanidade. Quereis, esposa caríssima, saber de que modo falava a minha mãe naquela tenridade? Algumas vezes falava-lhe ao coração por palavras sensíveis, outras falava-lhe pessoalmente, mas isto muito raramente. Causava, porém, tanta consolação e alegria à minha mãe ao lhe falar eu pessoalmente, que era raptada em êxtase e inteiramente inflamada de amor, não cabia em si de contente. Deveras, esposa caríssima, era coisa bem grande ouvir-me falar em idade tão tenra, tanto mais que ele falava com amor e graça admiráveis, e isso fazia-o nas ocorrências mais importantes, a fim de que minha mãe ficasse bem instruída e simultaneamente consolada e confortada. Assim fiz por ocasião da chegada dos reis, falando-lhes pessoalmente e instruindo-a conforme disse acima. Se bem que o Espírito Santo, meu mestre, a instruía como a uma pessoa caríssima e guiava, não obstante também eu, filhinho amabilíssimo, deixando-a capaz de tudo e bem informada. O Espírito Santo, seu mestre, não meu, como eu li, seu mestre de Maria. A amargura de Jesus. No meio de tantas consolações, não faltaram as amarguras que de fato experimentei antes da chegada dos reis. Isso aconteceu quando, havendo eles alcançado a cidade de Jerusalém, escondeu-se a estrela. Sentia muita aflição deles. Via-os andarem à procura de minha pessoa com tamanho desejo e tinha intensa compaixão. Rogava a meu pai se dignasse consolá-los, fazendo terem notícias claras do lugar onde eu nascera, e fizesse a estrela que os guiava de novo aparecer-lhes. Não tardou o pai amoroso a atender às minhas súplicas e os seus desejos, e imediatamente os consolou. Ofereci-lhe a pena sofrida por causa da aflição dos bons reis e pedi-lhe, pela dor que sofrera, se dignasse recolocar no caminho da salvação as almas que se acham desviadas do caminho reto, especialmente aquelas às quais isto acontece por inadvertência e sem malícia, como sucedeu a estes reis que, sem culpa própria, perderam a estrela, enquanto não entraram na cidade, senão para procurar-me, se bem que, por outro lado, tiveram pouca atenção, porque deviam seguir a estrela que os guiava por roteiro certo. O pai aceitou a súplica e prometeu-me sempre assistir com graça às almas que verdadeiramente me procuram com finalidade reta e que anelam chegar à verdadeira perfeição. E se, às vezes, elas se encontrarem desgarradas do roteiro certo, não deixará de dar-lhes as ajudas necessárias para reencontrarem a via reta que conduz à glória eterna. Falo por intermédio de seus ministros ou por meio de santas inspirações e com o auxílio poderoso da graça, conforme é mais vantajoso a salvação da alma em semelhante necessidade. Será preciso, pois, que a alma corresponda logo à graça e ao auxílio divino, a exemplo destes reis que não tardaram a seguir o que lhes fora insinuado sobre o lugar do nascimento e por isso reencontraram de repente a estrela desaparecida. Não fazem, porém, assim todos os meus irmãos, pois desprezam a quem os admoesta, não dão ouvidos às inspirações divinas e recusam os convites da graça, e por isso muitos são os que, começando a desviarem-se do caminho reto, não sabem mais retornar ao estado primitivo, e assim por culpa própria precipitam-se de mal a pior e sem adverti-lo,
reduzem-se ao estado de condenação e então depois, para soerguê-los e reconduzi-los ao estado de vida perfeita, exige-se um milagre do poder divino que meu Pai dificilmente faz. Via, esposa minha, todas as desordens de meus irmãos e tinha grande pesar. Lastimava a perdição de tantos que, tendo começado bem, acabam mal por não darem ouvidos aos convites da graça divina. Oferecia a dor experimentada a meu Pai e suplicava-lhes desgarrasse sobre mim os castigos merecidos por meus irmãos. Qual não foi, de fato, o turbilhão de flagelos desencadeados sobre mim com toda a violência no tempo de minha paixão, se bem que mesmo no decorrer da vida tenho experimentado açoites bem ásperos e contínuos, o Pai o fazia para realizar os meus desejos constantes de satisfazer a justiça divina pelos débitos de meus irmãos e aplacá-lo por eles. Jamais reclamei que usasse de misericórdia para comigo, porque aspirava a que a exercesse toda inteira em favor de meus irmãos, querendo fosse a justiça toda exercida para comigo. Como de fato o Pai o fez, exigindo que a justiça fosse satisfeita com todo o rigor. Aprazia-me muito tal satisfação, tanto mais que dava a conhecer claramente a todos quanto amava o Pai, a sua glória e honra, e quanto ainda amava os irmãos, porque por eles havia descido do céu à terra, fazendo-me homem para redimi-los e salvá-los. Os magos adoram a Jesus. Havendo chegado a hora esperada da chegada dos reis à gruta, onde estava a contemplá-los, rezei ao Pai se dignasse conceder-lhes luzes e nova graça para acreditarem no mistério em mim oculto, isso é, o da divindade que em mim se achava. Fê-lo o Pai de modo admirável, porque os reis viram o lugar tão vil e abjeto que, guiados pela estrela, não julgaram indigno entrar, e aí, à primeira vista, estupefados com a maravilha, ingressaram repletos de alegria e de santo temor. Tendo entrado, fixei o olhar neles com grande amor e afabilidade, unidas, no entanto, a uma majestosa firmeza, a qual estava conexa com a minha majestade. Ao mesmo tempo, fitei-os com os olhos mais poderosos de minha divindade e convidei-os assim a adorar-me. Os bons reis, repletos de soberana consolação e aterrados pela majestade em mim revelada, prostraram-se efetivamente por terra e adoraram-me profundamente. No instante em que eles me adoraram, pedi ao Pai se dignasse revelá-los interiormente e revesti-los de graça nova e mais potente. O Pai o fez, enviando-lhes ao mesmo tempo luz mais intensa para conhecerem a minha pessoa. Na realidade, foram mudados interiormente e desfazendo-se em lágrimas de júbilo, com os olhos fixos em minha pessoa, ficaram assim imóveis, prostrados por terra. Não haveriam ousado levantar-se se minha mãe, que me segurava no colo e já sabia o que devia fazer, não lhes houvesse ordenado. Tendo-se erguido, os bons reis não ousavam aproximar-se, apesar de sentirem meus suaves convites, que inteiramente os incitava a se aproximarem de mim. A majestade, porém, que em mim divisavam, mantinha-os em santo temor. Mas, convidados por minha mãe, aproximaram-se e assim puderam à vontade contemplar-me e ficar completamente consolados e satisfeitos. Fé e amor dos magos. Foram depois bem instruídos por minha dileta mãe, embora com poucas palavras, e plenamente informados acerca de minha pessoa. Logo acreditaram no mistério divino e, de novo prostrados, adoraram-me e confessaram-me por verdadeiro Filho de Deus e seu supremo monarca. Abraçaram minha lei e detestaram a idolatria. Ofereceram-me um tributo, os dons e, juntamente à própria pessoa, o coração. Mostrei-lhes, por este fato, muita benignidade e gratidão, aceitando parte dos dons e, entrando de posse de todo o seu coração,
para não deixá-los jamais, se bem que devessem pessoalmente distanciar-se de mim, admiti-os ao beijo dos pés e dei-lhes muitas demonstrações de amor, o qual na verdade era muito grande. Ao mesmo tempo tratava com o Pai, suplicando desse-lhes o dom da perseverança na fé e no amor. Ofertei-lhes suas vidas em confirmação da fé e para a dilatação das mesmas, e simultaneamente pedi-lhe concedesse aos reis sentimentos semelhantes. Meu Pai lhes deu de modo tal que naquele mesmo instante teriam sacrificado a própria vida, se necessário, em confirmação da verdade que haviam conhecido. Além disso, roguei-lhe se dignasse receber todos os dons que os meus irmãos lhe houvessem feito, como eu recebi os dons dos reis. E embora tudo que a criatura lhe der é seu, concedido por ele, não obstante muito apraz ao Pai as coisas oferecidas para sua honra, glória e amor. Apesar de ser tudo seu, não obstante a criatura sendo árbitro do que recebeu do Pai para a própria subsistência, apropriando-se disso para lhe oferecer, torna-o muito grato e aceitável, quando, porém, a criatura lhe oferece de bom coração com reta intenção. Tendo-me atendido o Pai e prometido receber tudo que meus irmãos lhe oferecessem, por vil e de pouca importância que fosse, segundo a possibilidade do ofertante, sendo-me declarado agradar-lhe um copo d'água dado por seu amor. Supliquei-lhe se dignasse dar a todos um coração despreendido de todas as coisas do mundo, a fim de poderem lhe oferecer, livres, sem apegos terrenos, como deveras os bons reis me ofereceram o coração. O Pai prometia-me fazer tudo isso e o tem realizado. No entanto, meus irmãos deixam o coração ser atraído pela cobiça e o afeto às coisas terrenas, e porque o inclinam às coisas vis e baixas, provocam estas maior impressão ao coração do que as inspirações divinas, sendo as coisas mundanas outros tantos espinhos a sufocarem a semente da palavra e das inspirações divinas. Via tudo isso e sentia grande pesar. Afligia-me muito ver o pouco fruto que meus irmãos colheriam das graças concedidas pelo Pai à minha instância. Quanta pena me causava ver o coração do homem, criado para amar o Pai, todo apegado às coisas terrenas, seus afetos completamente dirigidos às coisas criadas e visíveis, e a maioria inclinada efetivamente às coisas odiadas pelo Pai. Mas me afligia ver um coração tão indigno qual o daquele que ama o vício e odeia a virtude, ama o erro e odeia a verdade. A este digo, vê-lo dominar sobre a terra e como se fosse dono absoluto de si mesmo e ainda de todas as coisas, viver com ufania como se não houvesse pessoa alguma acima e como se Deus não fosse o Senhor absoluto de todas as coisas e não pudesse num instante fulminá-lo e reduzi-lo a nada. Viver assim esquecido da própria salvação, como se para ele não existissem os castigos eternos. E quanto me afligiam tais corações, minha esposa. Corações assim endurecidos e enfurecidos, ainda mais porque via causarem grande náusea a meu pai e excitarem-no a provocarem-no a ira. Por eles apresentava contínuas súplicas ao Pai, a fim de se aplacar e não pôr logo mãos ao castigo, como costumava fazer antes que eu viesse ao mundo. O Pai ouvia-me as preces e não podia deixar de escutá-las, porque o amor que me dedicava não lhe permitia não atender a tudo aquilo que dele reclamava. Dizia-me com bastante frequência: pede, amado filho, aquilo que exiges de mim. Estou pronto a conceder-te o que reivindicas, por seres meu filho dileto e cumprires perfeitamente a minha vontade.
Agradecia depois ao Pai pelo amor infinito com o qual me amava e pela liberalidade empregada para comigo, concedendo-me tudo aquilo que ele pedia. Agradecia-lhe ainda da parte de meus irmãos, porque todas as graças que pedia ao Pai eram para a sua utilidade, e como eles, então, não eram capazes de dar ao Pai as devidas graças, rendia-lhes eu por todos, e o Pai ficava satisfeito e muito mais por tê-las dado eu só do que se houvessem feito todos juntos. Os magos deliberam voltar. Tendo os reis, portanto, feito as adorações e ofertas, e instruídos por minha dileta mãe, começaram a tratar entre si da volta aos próprios países. Afeiçoados a mim, não teriam querido mais deixar-me e estimavam grande sorte ter podido tratar comigo, mas já sabiam ser vontade do Pai que retornassem a seus países a fim de transmitirem pelo exemplo a vida espiritual a muitos e reduzirem a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Sendo os primeiros chamados à fé, deviam ser as pedras fundamentais de tão grande edifício que eu já tinha determinado edificar, querendo conduzir a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Decidiram partir e voltar ao próprio país. Não se resolviam a partir e, tendo já os seus corações ficado presos de meu amor, não podiam apartar-se de mim sem grande pesar. Tive grande pena com a partida deles, vendo-os tão afeiçoados, e muito me compadecia, e ainda com gestos infantis demonstrava-lhes o desprazer que sentia. Oferecia esta pena ao Pai e pedia-lhe, pelo pesar experimentado e pela resignação à sua santa vontade, se dignasse dar igual força e virtude às almas que, para cumprir a sua vontade, se houvessem separado dos amigos mais caros, a fim de poderem fazê-lo prontamente e de bom grado, tornando-se-lhes agradáveis, com perfeito despreendimento de todas as criaturas. Tudo isso prometeu-me o Pai. Estando eu já ciente da malícia de Herodes e sabendo do morticínio de tantos inocentes por minha causa, pois ambicionava matar-me por temor de que eu o privasse do reino, supliquei ao Pai se dignasse fazer os reis entenderem a maligna intenção do iníquo Herodes, a fim de que não efetuasse seu perverso desígnio para comigo. O Pai fez, e por um anjo avisou em sonho aos reis que não voltassem para junto de Herodes, mas por outro caminho retornassem ao próprio país, como de fato o fizeram. Despedida dolorosa. Tendo, pois, licença, os reis já santos partiram, mas com que dor no coração! Oh, quantas vezes voltaram os olhos lacrimejantes para mim! Que enorme violência fizeram a si mesmos para saírem da gruta, por eles considerada e parecida como o verdadeiro paraíso! Quantos suspiros emitiram seus corações inflamados de amor! Quantos se recordaram a mim e a minha mãe! Como lhe ofertariam não só o reino, mas também a própria pessoa em perpétua servidão, reconhecendo-a por sua verdadeira rainha. Resolutos, por fim, partiram, acompanhados de minha graça e bênçãos celestes. Dor de Jesus. Tendo partido estes reis, fiquei com minha dileta mãe muito consolado pela conversão deles e de toda a gentilidade que no decurso do tempo devia seguir-se por meio dos reis e de meus apóstolos. Entre tanta consolação, experimentei, esposa minha, grande amargura, que muito me afligia, a saber, por causa da crueldade de Herodes, no morticínio que projetava de tantos pobres inocentes, no intuito de encontrar a minha pessoa e matar-me. Oh, quanto me punha aflito, minha esposa, essa grande crueldade! Via que era odiado por um de meu povo e mortalmente odiado apenas por ter nascido. Odiou o iníquo Herodes por algum tempo adiou
o iníquo Herodes por algum tempo seu plano, esperando o retorno dos reis. Mas, vendo-se iludido, enfureceu-se. No entanto, eu, esposa caríssima, sofria grande pena pela malignidade daquele coração duro. Oferecia a pena ao pai e rogava-lhe removesse do coração de Herodes aquele cruel desígnio, mas o pai nisso não me atendeu e fez o mesmo que no horto do Getsemane. Disse-me que sua disposição era que me sujeitasse à ordem do iníquo rei e com a fuga escaparia de suas péssimas ordens. Deveras, minha esposa, assim foi. Convinha-me fugir, como direi, no devido lugar. No entanto, observai como o Pai atende a todos os pedidos para a utilidade de meus irmãos, mas no referente à minha pessoa, muitas vezes me negou e quis que sofresse de todos os modos perseguições, injúrias, ofensas, escárnios, ingratidões, desprezos, vilipêndios e outras espécies de ultrajes. Agradecia por isso a meu pai e rogava-lhe fizesse meus seguidores julgarem as penas suaves e agradáveis na medida em que para mim se tornassem duras e ásperas. Fizesse-me provar toda amargura, porque de bom grado sofria tudo para lhe obedecer e por amor de meus irmãos. Sabia muito bem que aqueles irmãos que quisessem seguir-me convir-lhes ia sofrer muito, porque assim trata o Pai aqueles que ele ama para merecerem e serem grandes no seu reino. O Pai atendeu-me e de fato experimentei toda a amargura no sofrimento e com isso o Pai consentia em tornar suave o sofrimento de meus seguidores e comunicar-lhes amor e graça. E de fato, esposa minha, a um coração amante tornam-se muito suaves e gratas as penas, e tudo isso em virtude de minhas orações. No entanto, eu somente quis provar a amargura sem uma gota de consolo, e quando sentia alguma consolação na minha infância, logo era amargurada por alguma tribulação e sofrimento. Jesus dorme e vigia. Havendo partido os reis magos, como disse, fiquei com minha querida mãe e com o rosto bem jovial a fitei, enchendo-a de consolação. Pedi-lhe algum alívio. Deu-me seu puríssimo leite. Ao tomá-lo, fiz minhas costumeiras ofertas ao Pai, conforme referi acima. Cheia de consolação, a querida mãe, pelo alimento que me dera, eu, um tanto confortado, adormeci em seus braços. Dormia a humanidade, mas o espírito tratava com o Pai, porque jamais deixei de tratar com ele, sem que o sono o impedisse. Neste mesmo tempo, via aqueles santos reis irem para seus países, muito tristes por se afastarem de mim. Vi ainda as perturbações que sofreriam na volta por outro caminho muito difícil e quanto sofreriam por meu amor naquela viagem tão longa. Pedi ao Pai os assistisse com uma graça particular e jamais os abandonasse, como de fato o fez. Tiveram grande proteção e ainda a assistência de muitos anjos enviados por meu Pai. Embora invisíveis aos reis, estes, contudo, perceberam como os anjos foram muito benéficos. Jamais deixei de fitar os bons reis com olhos de compaixão e amor, mas em particular naquela viagem, fi-lo com maior atenção. Pedi ainda ao Pai que, assim como eu tiver amor e compaixão por aqueles que sofriam por amor, ele se compadecesse de todos aqueles que, por meu amor, houvessem suportado tormentos ou houvessem sofrido contratempos e tivessem empreendido viagens pela sua e minha glória. Ele se dignasse assistir a todos e dar a todos poderoso auxílio e graça e enviasse anjos em seu socorro. O Pai prometeu-me fazê-lo, como na verdade o vai continuamente praticando em relação a todos aqueles que sofrem por seu amor e suportam fadigas e coisas semelhantes por sua glória,
dando a todos a graça, ajudando-os e socorrendo-os por meio dos anjos, que em muitas ocasiões se tornam visíveis para libertar a criatura dos perigos e de muitas insídias que são tramadas pelos inimigos. Penas de Jesus e de Maria. Despertando do sono, mostrei à minha mãe com o rosto triste que, de fato, estava pensando como estariam sujeitos a muitos sofrimentos os que tivessem querido honrar-me, seguindo-me os exemplos e achegando-se de perto. Tinha muita pena deles e quis experimentar de antemão em mim mesmo todas as suas dores e aflições, a fim de que ninguém pudesse dizer: passo por uma tribulação pela qual meu Redentor não passou. Não, esposa caríssima, quis sentir tudo primeiramente em mim mesmo e com sentimento mais intenso do que aquele experimentado por eles em si mesmos, porque eu o senti inteiramente na alma, a parte mais nobre e sensível, e depois, no decurso de minha pregação, experimentei-o ainda em minha humanidade. Afligia-se muito minha querida mãe ao ver-me assim triste e dolente, sem conhecer a causa, enquanto mais das vezes eu lhe a escondia para fazê-la sofrer mais e porque esta era a vontade do Pai. Receava por ouvir dela tal perturbação e muito se afligia, era porém muito assistida pela graça divina em suas penas, senão morreria de dor, porque sua maior pena era o temor de ter desagradado a mim, que considerava seu Deus, pois reconhecia em mim a divindade que me estava unida. Dava-me pesar ainda vê-la tão aflita e sentida pelo supracitado temor. Oferecia ao Pai minha pena e também a de minha querida mãe, e suplicava-lhe que, em virtude delas, se dignasse dar luz e graça às almas por cuja culpa ele fosse desprezado, a fim de que conheçam e compreendam como é grave dar desgosto a um Deus tão bom e sintam a dor que devem deveras sentir por mal tão grande, e embora a ofensa for leve, não obstante, pode sempre se chamar grave, porque contradiz a infinita sabedoria e traz desprazer a uma bondade infinita. Ó minha esposa, desculpa. Quanto me afligia, mesmo por estas coisas que os homens costumam estimar mínima, mas na presença de meu Pai não serão mínimas, não, pois a ofensa é ponderada relativamente ao ofendido e segundo o seu mérito. Agradou muito a meu Pai tudo isso que lhe oferecia e concedia-me tudo o que, em virtude de minhas ofertas, lhe pedia. Continua sempre a praticá-lo, sendo muitas as almas que ficam iluminadas e compungidas. A maioria, porém, não dá ouvidos às inspirações divinas, não estimam a graça celeste e ficam privadas das luzes e da graça da própria culpa e ofendem o Pai com tanta facilidade que, a seu ver, desgostar um Deus tão bom, tão poderoso é coisa de pouca monta, quanto, na verdade, é um dos maiores males que podem acontecer no mundo. Não deixei, no entanto, de logo aliviar a mãe aflita, mostrando-me amável e alegre, porque depois de haver tratado com o Pai e de ter-lhe feito as ofertas e as preces, vendo-o aplacado e satisfeito, condescendente a meus pedidos e que atendia a todos os meus anelos, fiquei inteiramente alegre e em tal caso se alegrava também a minha mãe.